Boa noite, hoje o nosso grupo vai apresentar o TDE de contratos esportivos, onde vamos falar o que deverá ser analisado em um contrato esportivo, criação de regras, os contratos esportivos na prática e o não cumprimento das cláusulas contratuais. Também vamos falar da Lei Pelé e vamos citar alguns casos de jogadores famosos. O objetivo geral do contrato é criar regras livremente pactuadas entre o jogador de futebol e a entidade esportiva para que seus direitos e suas obrigações sejam devidamente guardados durante o longo período da vigência do acordo. Lembrando que para validade jurídica é necessário levar em consideração a lei específica, a jurisprudência e a Constituição. De uma forma geral, o contrato ajuda o atleta a ter os seus direitos garantidos, enquanto antes não era amparado por nenhuma segurança jurídica. O contrato especial de trabalho desportivo é a formalização do vínculo empregatício entre o profissional atleta do trabalho e as associações desportivas. Ele garante os valores de remuneração negociada entre as duas partes, com o prazo em sua vigência. O prazo estabelecido não pode ser menor que 3 meses, nem maior que 5 anos. É importante mencionar que esse tipo de documento ele contém cláusulas penais para que nenhuma de ambas as partes cumpram ou descumpram de forma unilateral o contrato, podendo ter de outros dispositivos relacionados a atividades entre os dois. A Lei 9.615, de 1998, também é conhecida como a Lei Pelé. É ela quem regulamenta os contratos de trabalho dos atletas. Ela está aplicada junto à Constituição Federativa do Brasil e à CLT, no que diz respeito aos direitos trabalhistas dos atletas. Ela determina o direito de descanso remunerado, que antes era inviável, o tempo limite para a concentração dos atletas, entre outros direitos que antes não existiam. Essa legislação cria uma identidade que distingue o atleta profissional do atleta amador, no que se refere ao artigo 28, onde diz que a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho, firmado em entidade esportiva. Olá, me chamo Bianca Moreira e irei falar um pouco sobre a metodologia com relação aos contratos desportivos. Inicialmente, irei falar sobre a elaboração de um contrato, no qual é de suma importância que ele seja bem elaborado, bem redigido, seja qual for o seu tipo. É necessário que haja uma leitura minuciosa, que se encaixe nos termos, para que não haja a ambiguidade, ou seja, o duplo sentido, para que isso não prejudique e não afete os jogadores futuramente. É necessário lembrar e ressaltar aqui que os jogadores ou até o próprio time podem refazer o contrato em caso de descumprimento. Irei citar aqui tipos de inadimplementos, que são eles: a insubordinação dos atletas às regras do clube ou ao pagamento de salários, e também tem a questão dos prêmios pré-acordados. Por isso, o contrato corre o risco de ser refeito. E em casos se tiver a decorrência de vício de consentimento, esse contrato corre o risco de ser invalidado como um todo ou em uma das partes, ou seja, em uma das cláusulas. Portanto, é muito importante a presença de um profissional do direito nesses tipos de assinaturas de contratos, para que a vontade de ambas as partes sejam bem registradas em um documento, para que não haja problemas futuros e tudo certo de acordo com a legislação, tudo certo, tudo adequado,
E é muito importante a presença de um profissional do direito. Outro tipo de contrato que também já tá no meio de contrato desportivo, está encaixado, está tudo interligado, é o contrato de patrocínio, na qual os jogadores são patrocinados por marcas. Mesmo esse contrato não sendo atípico, né? Ele está muito ligado ao futebol. Podemos citar aí o Neymar, que é patrocinado por grandes marcas e ele é considerado um dos jogadores mais bem pagos do mundo. E nessas questões de contratos de patrocínio, só em ações de marketing que ele faz, ele ganha cerca de 100 milhões por ação só em ações de marketing, fora os contratos desportivos que ele tem com os times. Também temos outro assunto que repercutiu bastante no mundo do futebol, porém, negativamente falando com relação aos patrocínios, foi a questão de Marta, na qual teve um jogo que repercutiu bastante a atitude dela, que foi a atitude de tampar a marca da Nike da chuteira dela com um símbolo de igual, que representa a igualdade. Ou seja, ela queria ressaltar a igualdade de gênero, ela queria pedir igualdade de gênero. Em uma entrevista, ela diz que as marcas procuram o futebol masculino com grande escala para patrocinar, enquanto o futebol feminino a galera não valoriza. Ela ressaltou bastante isso. Então, em uma das falas dela ela diz: valorizem, nós pedimos tanto apoio, mas também temos que valorizar. É muito diferente a questão do futebol com relação ao futebol masculino e futebol feminino. Isso que ela quis ressaltar. Enquanto o Neymar fecha contratos milionários, o futebol masculino e outros mais jogadores, essas marcas procuram o futebol masculino e deixam mais de lado, não valorizam tanto o futebol feminino. Eu quis falar sobre esse contrato de patrocínio porque tá interligado com o contrato desportivo. Tá no meio do futebol. Então, já que estamos falando de futebol, eu quis dar esse exemplo que repercute muito no nosso país. Então, é isso. Cuidados nos contratos quanto aos direitos de imagem. Muitas vezes o clube opta por fazer os próprios contratos dos jogadores de futebol. A maioria das vezes estabelecem várias cláusulas dificultosas, que lesam os atletas sem assessorias jurídicas competentes. Atletas iniciantes que às vezes nem têm capital suficiente para contratação de um bom profissional para sua assessoria. Diante disso, pode acarretar um abuso do clube em cima do atleta, estabelecendo remuneração inferior ao que seria combinado justamente. Por isso, a maior quantia que os atletas recebem são dos direitos de imagem. O ideal seria que um advogado especialista fizesse o contrato para eles.